Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Essa fala, de 15h40, a gente se inscreve antecipadamente. Eu estava inscrito para falar de outras questões, mas diante desse feriado de Semana Santa tão triste que nós tivemos na nossa cidade, com 4 mortos, em 24 horas de operação policial, 3 menores de idade, entre eles o jovem Eduardo, a criança, o menino Eduardo de Jesus Ferreira, de 10 anos. Eu me sinto na obrigação, como já fizeram outros dos meus colegas, de manifestar o meu repúdio e a minha tristeza por todo esse estado de coisas que vem fazendo com que a violência contra os pobres no Brasil bata recorde após recorde. O vereador Leonel Brizola estava perguntando agora que pacificação é essa. É a pacificação do Júlio César, vereador. Não é a pacificação de Jesus Cristo ou do Gandhi. É a pacificação do Júlio César. É a pacificação que se dá pelo terror e não pelo atendimento das necessidades da população. É uma pacificação que quer fazer calar os descontentes e não fazer com que o descontentamento seja superado e a sociedade seja engajada no processo de verdadeira pacificação. O menino Eduardo de Jesus Ferreira e as outras vítimas fatais no Complexo do Alemão nesse fim de semana são vítimas da guerra às drogas. São mais jovens brasileiros mortos por uma política absolutamente incapaz de proteger a saúde pública. A guerra às drogas não funciona no Brasil e não funciona em nenhum país do mundo. E não é uma questão de investimento. Os Estados Unidos, que gastam $600 por segundo na guerra às drogas, que encarceram hoje mais de 1.250.000 estadunidenses por crimes relacionados à guerra às drogas, tem a população que mais consome drogas no mundo. 42% dos estadunidenses já consumiram drogas ilícitas, inclusive o atual e os 2 últimos presidentes da República, tanto Clinton como Bush, filho, e Obama. A guerra às drogas produz violência. A guerra às drogas garante o monopólio do mercado de drogas para o crime. Hoje, o maior mercado do mundo, maior do que o mercado do petróleo e das armas, é o mercado da cocaína. Monopólio do crime. Morrem policiais, morrem traficantes, morrem moradores e o tráfico segue inabalável. Inabalável. O tráfico não é derrotado nem nos presídios da Dinamarca e da Noruega, quanto mais nas ruas das cidades. A guerra às drogas provoca corrupção. Hoje existe uma associação internacional de agentes da lei, chamado Agentes da Lei contra a Proibição. Surgiu nos Estados Unidos, hoje conta com vários brasileiros entre seus quadros, inclusive o desembargador Ciro Darlan, a juíza federal Maria Lúcia Caram, o delegado da Polícia Civil Orlando Zacconi. Eles têm um manifesto. Policiais dizem: legalize as drogas. E nesse manifesto eles denunciam que a proibição das drogas hoje é o principal fator de degeneração das polícias em todo o mundo e também do aparelho do judiciário. É de onde vem a maior parte das propinas que suborna os nossos policiais, que faz com que os nossos policiais se tornem bandidos fardados ou não, porque não são só os PMs que se tornam bandidos na nossa polícia.
A proibição cria um mercado fora de controle, um mercado que ninguém consegue controlar. Só existe um sentido na manutenção da política de guerra às drogas no Brasil e no mundo. Não é proteger a saúde da população, é criar um pretexto para uma guerra sistemática contra os pobres. Não existe guerra às drogas. O que existe é uma guerra aos pobres, disfarçada de guerra às drogas. Afinal de contas, por que o nosso aparelho policial não vai reprimir a lavagem do dinheiro do tráfico de drogas? Alguém consegue imaginar que os trilhões, com T, os trilhões de dólares movimentados todos os anos pelo tráfico de drogas, anda nas cuecas dos traficantes, enfiado dentro do sapato? Onde estão os bancos sendo processados, os diretores dos bancos sendo presos por associação ao tráfico de drogas? Não fazem isso, porque não querem combater as drogas. Atacam o varejo na favela e não atacam os banqueiros que fazem a lavagem do dinheiro, porque o objetivo não é combater as drogas, é combater os pobres. As classes dominantes no Brasil, com o processo da redemocratização, se viram diante de um desafio: como manter os altos níveis de desigualdade numa sociedade democrática. Alguém acha que algum povo do mundo opta democraticamente por ter, por exemplo, como nós temos hoje no Brasil, 1% dos brasileiros mais ricos ganha 100 vezes mais que os 10% mais pobres? Os 8,6 milhões de trabalhadores mais pobres no Brasil têm renda de R$ 235 por mês, enquanto os 864 mil no topo da pirâmide têm renda de R$ 20.312 por mês. Essa desigualdade, ela só se sustenta numa ditadura implícita ou explícita. Hoje o que nós vivemos no Brasil é uma democracia abortada, uma democracia sequestrada, uma democracia que se utiliza da perversidade da guerra às drogas para se transformar no estado que mais mata no mundo, que mais mata. Nenhuma polícia do mundo mata como a polícia do Rio de Janeiro e a polícia de São Paulo. Sozinhas, as polícias do Rio de Janeiro e de São Paulo matam mais do que todos os países que têm pena de morte somados. O objetivo da guerra às drogas está lá. É só pegar a gravação do Salão Oval da Casa Branca, quando Richard Nixon discursa para o seu secretariado e diz: precisamos acabar com o movimento negro sem parecer que estamos fazendo isso. E o Richard Nixon declara a guerra às drogas e usa a guerra às drogas para destruir o movimento negro, especialmente nas comunidades onde o Partido dos Panteras Negras era majoritário. Essa tecnologia de repressão ao povo foi importada para o Brasil ao final da ditadura militar. Ao final da ditadura militar, enquanto se discursava pela moralidade, pela necessidade do combate às drogas, estavam lá os agentes da ditadura, torturadores do DOPS e do DOI-CODE, trazendo a cocaína para as bocas de fumo no Rio de Janeiro. A cocaína não veio do nada, a cocaína veio a partir dos torturadores do DOPS e do DOI-CODE. Foram eles que introduziram o tráfico de cocaína e foram eles que também trouxeram os fuzis para os nossos morros. Sabotaram a democratização, em primeiro lugar, dando poder aos traficantes, para que os traficantes, a partir dos recursos obtidos com a guerra às drogas, eles mesmos se transformassem em polícia política, reprimindo os movimentos populares dentro das favelas. Igualzinho aconteceu nos Estados Unidos, quando muitos membros do Partido dos Panteras Negras foram assassinados pelo tráfico de drogas, estimulado pela guerra às drogas do Richard Nixon. A FAFERJ
Federação das Associações de Favelados, de moradores de favelas do estado do Rio de Janeiro, era uma entidade forte, combativa, que colaborou com a queda do regime militar e que foi destruída pela ocupação das favelas, pelo tráfico de drogas. Posteriormente, nós vimos surgir as milícias. As milícias. O que é um miliciano? Senão um bandido que aprendeu, já que o tráfico consegue controlar. Favelas eu também posso controlar. Eu sou um agente da polícia, eu sou um oficial das Forças Armadas, eu sou um agente do Corpo de Bombeiros. Se aqueles garotos do morro conseguem controlar território e explorar os moradores, eu também tenho condições de fazer isso. Eu não preciso mais ficar apenas na lógica do Esquadrão da Morte, de matar a soldo das associações comerciais de bairro. Eu posso muito bem dominar o bairro. E assim surgiram as milícias, legitimadas pelo discurso de guerra às drogas, legitimada pelo discurso de que seriam um mal menor ao tráfico de drogas estabelecido na nossa cidade. E agora vemos as UPPs. Querem me convencer que o Estado democrático de direito só é bom para a classe média e para os ricos. Para os pobres, o que vale é a ocupação militar. Para os pobres, o que vale é o posto de controle, revistando todos os dias o trabalhador no seu deslocamento do trabalho para casa. Querem combater o tráfico de drogas? Deixem de ser hipócritas. Legalizem as drogas para início de conversa. Querem tirar os fuzis das favelas do Rio de Janeiro? Não precisa matar nenhuma criança de 10 anos. Basta legalizar as drogas, regulamentar esse mercado, acabar com o capital que permite a subida do fuzil nas favelas. Querem diminuir a violência? Não querem diminuir a violência. Querem manter os pobres submissos, calados, que morram sem incomodar, sem atrapalhar o modelo de desenvolvimento. É isso que explica a política que se aplica nessa cidade, de confronto permanente, de ataque ao varejista do morro, ao invés de combater os banqueiros que controlam o tráfico de drogas. E isso piorou na última década, porque nós vimos através da Prefeitura Eduardo Paes ressurgir a política de apartheid social na nossa cidade. Ao invés da Prefeitura cumprir a lei, por exemplo, e utilizar a zona portuária para construir habitação popular, a Prefeitura entrega a zona portuária para a especulação imobiliária. Ocupa as favelas com a polícia. E cadê as escolas? Cadê os médicos? Cadê o saneamento básico? Eles não vão vir nunca. Nunca, porque essa política não é para que o nosso povo supere a pobreza. Essa política é para que o nosso povo seja permanentemente submetido à pobreza. É só polícia assim. O que o governador Pezão, o governador Sérgio Cabral querem colocar nos morros do Rio de Janeiro é só polícia. É essa política. Não é um problema de gestão das UPPs. Falta investir na área social. Isso não é um erro, isso é calculado, esse é o projeto. Não querem gastar dinheiro com os pobres, como nunca gastaram. Preferem matar, preferem prender, preferem torturar os pobres do nosso país. A Anistia Internacional atualmente está movendo uma campanha chamada Jovem Negro Vivo, que destaca o Brasil como sendo o país que mais mata no mundo. O número de homicídios entre 1980 e 2012 subiu de 13.910 para 56.337, aumento de 148%. Nesse período, nós prendemos mais, nós endurecemos as leis e mais de 1.200.000 brasileiros foram vítimas de homicídio. Segundo a pesquisa da Anistia Internacional, a violência afeta de forma desigual, sobretudo os mais jovens. 30 mil morrem por ano no país.
Relatório do Centro de Articulação de Populações Marginalizadas, de 1994, já mostrava que no Rio de Janeiro se realiza um verdadeiro extermínio de crianças e adolescentes, através da morte violenta, né, e tipos de homicídio, principalmente com o uso de arma de fogo, né, sempre atingindo o grupo social composto por segmentos populares. Ou seja, trata-se de um fenômeno que incide sobre grupos marginalizados no seu direito, como crianças, jovens, negros, famílias moradoras das favelas. Segundo os dados oficiais do Instituto de Segurança Pública, vinculado à Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, entre 2000 e 2011, 10 mil pessoas foram mortas em confronto com a polícia. 10 mil pessoas foram mortas em confronto com a polícia. É a polícia que mais mata. O Núcleo de Estudos da Cidadania, Conflito e Violência Urbana da Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenada pelo sociólogo Michel Missi, aponta que apenas no ano de 2005, por exemplo, a polícia realizou no Rio de Janeiro 510 autos de resistência com 707 mortos. E depois reprimem os moradores que protestam. Em menos de 24 horas depois da ação, em menos de 24 horas, foram 4 mortos no Complexo do Alemão, 3 menores de idade. Um grupo de moradores, sobretudo mulheres, protestou na sexta-feira, na estrada de Tararé, e foram recebidos a bombas de efeito moral, tiros de borracha e spray de pimenta. Ou seja, tem que morrer calado. Morra calado! Você é pobre, você não tem direitos nesse país. Seu filho morre, a mãe protesta e o policial diz que vai dar um tiro na cara da mãe. É assim que funciona esse país. O país ou o campo de escravos mal disfarçado. Esse é o grande problema desse país. Independência proclamada pelo futuro rei de Portugal. República proclamada pelos monarquistas. E vivemos reféns das mesmas instituições criadas na colônia e aprimoradas pelo regime militar. Temos uma tropa de ocupação estrangeira cumprindo o papel de polícia no Rio de Janeiro. Polícia militar serve para isso. Quando você entra em guerra, você ocupa o país estrangeiro, você ocupa com seus militares. O seu cidadão, você tem que proteger com uma polícia civil e que seja garantidora das leis e dos direitos, não com uma polícia que vai às ruas caçar o inimigo. Caçar o inimigo. Se nós quisermos efetivamente encerrar esse ciclo de violência que nós temos no nosso país, não existe outro caminho. O caminho é o combate à desigualdade social, o caminho é a garantia de vida digna para a nossa população. Como bem disse a CNBB na campanha da fraternidade alguns anos atrás, o caminho para a paz é a justiça. Enquanto vivermos nesse campo de escravos mal disfarçado, chamado de Brasil, nós veremos a violência subir a cada dia. Eu só lamento é que a violência atinge só o andar de baixo. Se atingisse também o andar de cima, talvez as pessoas começassem a se mexer.